Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos aí inaugurando, quem dera esse inaugurando, né? Iniciando a nossa gravação, certo? Para a discussão de mais um texto, terceiro texto referente a comportamento cotidiano durante esse período histórico que nós estamos discutindo, estudando, né? Que a gente chamou de Idade Média. Sempre lembrando que a gente começou a discutir a Alta Idade Média falando dos reinos francos, né, as dinastias merovíngia e carolíngia. Nós falamos da expansão árabe, não é? Do islamismo, certo? Né? Começamos a falar desse mundo feudal, não é? Né? Esse mundo feudal baseado no poder descentralizado, numa economia de subsistência, uma agricultura de subsistência, né, numa sociedade desigual, né, onde cada um tinha uma função específica, né, a nobreza guerreava, o clero rezava e os demais trabalhavam, né? Então a desigualdade social estava garantida e legitimada pelo berço e pela igreja, certo? E aí dentro dessa discussão de feudalismo, né, nós apresentamos para vocês alguns textos junto com o slide, certo? E nos propomos a ler e debater três desses textos. O primeiro a gente já discutiu, né? O Império Carolíngio e o Feudalismo, que fala como que a organização, que as decisões tomadas por Carlos Magno levaram à formação desse mundo feudal. Não é, lembra? O feudalismo é um momento dentro de toda a idade, né? Depois nós lemos um texto que versava sobre a heresia, né? Que vai deixar demonstrado para nós como que a igreja se estabelece pela força, né? Como ela perseguia todos aqueles que iam contra a sua verdade. Nesse período medieval, a dona da verdade é a igreja, né? É importante perceber que dentro dessa mesma Idade Média, essa igreja começa a ser enfraquecida. Então, vamos ver isso. Né? E vimos alguns exemplos, alguns fatos históricos de perseguição. Né? Nós chamamos de cruzadas ocidentais, né? Onde a igreja perseguia todo aquele que ia contra a sua verdade. Né? E que consistia aquela verdade? Somente eles, membros do clérigo católico, tinham a capacidade de interpretar os desígnios de Deus. Né? E o que eles diziam era verdade. Certo? Por último, esse textinho aí, esse é maior, né? Até porque não são um texto, são 4 textos dentro de um texto. Eu grifei, nós vamos ler as partes grifadas, certo? Para a gente acelerar e promover uma discussão, certo? O primeiro texto fala da mulher na Idade Média, o segundo texto vai falar sobre a alimentação, né? Na Idade Média, curiosidades, né? O que as pessoas comiam, né? De acordo com a sua posição social, né? O terceiro texto fala sobre etiqueta, a gente vai produzir uma discussãozinha hoje, ainda hoje se der tempo, senão fica para a próxima aula. E por último, a loucura na Idade Média, né? Como que os loucos eram vistos na Idade Média? Que é uma questão importante, né? Como que os loucos eram vistos? Você imaginou uma pessoa tendo um ataque epilético na Idade Média? Será que as pessoas entendiam isso? Como que essa pessoa era diagnosticada? Certo? Então, vamos aí ver o texto da mulher na Idade Média. Nós já discutimos algumas coisas sobre a mulher na Idade Média, como ela era vista, né? Como ela era tratada. Sempre lembrando que nós estamos generalizando. É claro que vão haver exceções, mas as exceções ficam para vocês quando vocês estiverem na universidade pública e gratuita, arrebentando lá. Certo? Então tá aí a referência do texto. Certo? Vamos aí ao texto. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém que tenha lido o texto, já tem uma ideia sobre o texto, quer se manifestar, quer chamar a atenção para alguma coisa? Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom dia, Lila. Né? Então vamos seguir. A mulher na Idade Média. Vamos ver. A participação e o lugar da mulher na Idade Média foram negligenciados pelos historiadores por muito tempo. Né? Elas ficaram à sombra de um mundo dominado pelo gênero masculino. Ora, por que os historiadores negligenciaram
a história das mulheres por muito tempo? Bom, primeiro, antes de mais nada, era o objetivo dos historiadores em relação ao que ser escrito enquanto história, né? Durante muito tempo, a gente viu isso nas primeiras aulas do ano, a história se preocupava em contar as histórias, os feitos dos grandes homens, né? Das grandes lideranças, né? Dos grandes reis, né? E contar os feitos desses indivíduos. Com o passar do tempo, a história vai se voltar para uma preocupação mais política. A história do indivíduo, a história das pessoas, das diversidades, a história dos grupos, né, distintos, que não fossem aqueles grupos do poder, é uma história bem recente, vamos dizer assim. É uma história bem recente, certo? Então, eu vou ler só a parte grifada em amarelo, para a gente ganhar tempo para discutir o texto todo. Tudo que sabemos sobre as mulheres desse período saiu das mãos de homens, da igreja. Pessoas que deveriam viver completamente longe delas. Você já conversou sobre, né? Quando você discutiu se história é ciência ou não, lembra? A gente elaborou uma conclusão onde história é ciência dos feitos dos homens, né? História dos feitos dos homens, certo? E aí, quando você percebe que tudo que foi escrito sobre a Idade Média, a maior parte do que serviu de fonte de estudo, foi escrito por determinado grupo, a igreja, você não só pode, como deve questionar se aquilo que está escrito é de fato daquela forma, né? Porque é uma leitura desse grupo, de como eles enxergam o mundo, de como eles entendem o que é verdade ou não, o que é certo ou não, né? Então, o que se sabia da igreja, em sua maior parte, era escrito pela igreja, que vivia longe das mulheres. Nós vamos entender o porquê desse afastamento dos clérigos das mulheres com esse textinho. Vamos ter uma ideia. A mulher, para os clérigos, era considerada um ser muito próximo da carne e dos sentidos e, por isso, uma pecadora em potencial. Afinal, todas elas descendiam de Eva, culpada pela queda do gênero humano. Essa é uma leitura, tá, gente? Em relação à mulher da Idade Média. A gente vai discutir mais depois, certo? A maior parte das autoridades eclesiásticas, né, ou seja, do corpo do clero, né, bispo, arcebispo, papa, são todas autoridades eclesiásticas. O padre é uma autoridade eclesiástica, certo? Em nível diferente. Né? São autoridades eclesiásticas, são os membros da igreja. Desse período, via a mulher como portadora e disseminadora do mal. Isso as tornava má por natureza e atraída pelo vício. Se alguém quiser se manifestar, por favor, grita. Somente as meninas. Hein? Lila, você também pode se manifestar, por favor. Hein? A partir do século XI, com a instituição do casamento pela igreja, a maternidade e o papel da boa esposa passaram a ser exaltados. Criou-se uma forma de salvação feminina a partir, basicamente, de 3 modelos femininos. Eva, a pecadora, Maria, o modelo de perfeição e santidade, e Maria Madalena, a pecadora arrependida. A gente conversou sobre isso já, se vocês lembram, né? O matrimônio vinha para saciar e controlar as pulsões femininas. No casamento, a mulher estaria restrita a um só parceiro. A mulher estava restrita a um só parceiro, que tinha a função de dominá-la, de educá-la e de fazer com que tivesse uma vida pura e casta. Resume isso aí para mim. Logo a mulher, resume para mim. Logo a mulher, vou esperar alguém se manifestar, hein? Logo a mulher o quê? Estou esperando. Entre aspas, era uma propriedade, né? De quem? De quem? Completa, Maria. De quem? Do marido, né? O homem tinha total controle sobre a vida da mulher. Total controle. Certo? Total controle. É importante perceber isso, né? A mulher ela era totalmente submetida ao homem, às vontades do homem, né? Certo? Importante perceber. Observa, né, que a ideia que o texto dá é que esse controle era uma forma de salvar a mulher, né? É importante a gente questionar o porquê que a mulher vai ser vista como portadora e disseminadora do mal. Da onde veio isso? Vamos entender daqui a pouquinho, de acordo com esse texto que a gente está apresentando. Sempre ressaltando, de acordo com esse texto, com essa leitura. Certo? Então a mulher é uma propriedade.
A gente percebe isso hoje em dia? Será que a mulher tem domínio e controle sobre a vida dela, sobre o corpo dela, sobre as decisões dela? Nós não estamos mais na Idade Média, mas para pensar, certo? As camponesas trabalhavam muito, cuidavam das crianças, fiavam a lã, teciam e ajudavam a cultivar as terras. As mulheres com nível social mais alto tinham uma rotina igualmente atribulada, pois administravam a gleba familiar quando seus maridos estavam fora, em luta contra os vizinhos ou em cruzadas à terra santa. Atendimento aos doentes, educação às crianças também eram tarefas femininas. Essa falta de conhecimento da natureza feminina causava medo aos homens. Os religiosos se apoiavam no pecado original de Eva para ligá-los à corporeidade e inferiorizá-los. Bom, antes de discutir essa parte final, observa aqui que nós estamos lendo que o texto está apresentando mulheres de diversos grupos sociais, certo? De diversos grupos sociais. Então você tem a mulher do camponês, mais pobre, tem aquele camponês que tem uma condição de vida um pouquinho melhor. Você tem a nobre, a mulher que pertence à nobreza, certo? Essas mulheres estão submetidas ao homem, mas elas têm afazeres, certo? Afazeres, obrigações, tarefas distintas. Né? Aqui a foto mostra uma mulher. Chama atenção alguma coisa nessa foto? Alguma coisa nessa foto chama atenção? Vamos ler mais. Cristine de Pizan, século XV. Alguma coisa nessa foto chama atenção? Fica à vontade, gente, para escrever. O que chama atenção nessa foto? Se quiser falar, fica à vontade também, ligar o fone. Sem medo de errar. Isso é um espaço democrático, lembra sempre. O que chama atenção nessa foto? Qual é a ação que essa mulher está praticando? Isso, exatamente. A mulher está escrevendo. Bom, se ela está escrevendo, o que supõe? Essa mulher pertenceria a que grupo social? Que grupo social ela vai pertencer? A nobreza. Isso aí. Essa mulher pertence à nobreza. Né? Se ela fosse uma camponesa, ela estava lidando com o campo. Certo? Ela pertence à nobreza. Então é importante perceber, a foto mostra que essa mulher de um status social diferente, ela vai ter acesso a um tipo de educação, né? a uma educação. Vai saber ler, vai saber. Todas? Não. Mas você percebe que existem essas brechas. A gente fala de exceção. Né? A gente fala assim. Então existem essas brechas. As mulheres, dependendo da posição social que ela está inserida, ela vai ter acesso a uma educação diferenciada, a aprender a ler, aprender a escrever. Certo? É importante perceber isso. Certo? É importante perceber isso. Né? Beleza? A ideia do pecado, na ideia do pecado original, encontramos uma outra característica criticada nas mulheres pelos clérigos, a tagarelice. Né? Você vê piadinhas machistas nesse sentido até hoje, né? Piadinhas no sentido de que mulher fala demais, que mulher é fofoqueiro, enche o saco, fala pra caramba, reclama de tudo. São piadinhas machistas que ganham no tempo, né? Se tornou algo normal reproduzir esse tipo de comentário, como se não tivesse homem fofoqueiro, como se não tivesse homem que fala pra caramba e é chato pra caramba, né? Certo? Então tá aí, né? Esse apontamento à mulher, né? E aí a ideia daquela deve bater o silêncio, certo? Atenta para esse detalhe. Afinal, o porquê desse apontamento da mulher tagarela, né? Afinal, foi por um pedido de Eva que Adão aceitou o fruto proibido e por isso foi considerada uma enganadora. Então, muito do rótulo, né, de mulher pecadora, certo? Está ligado a essa leitura bíblica de que a Eva foi a responsável por induzir Adão, coitado de Adão, né? Um homem tão, oh, um homem tão puro, inocente, andava peladão, né, no paraíso. Aí Eva convenceu Adão a comer o fruto proibido. Tadinho, Adão não tinha condições de identificar, né, de perceber que estava cometendo um pecado, né? A culpa é da Eva, né? A culpa é sempre do outro, né?
Por favor. Né? Ah, então, tá, né? Perceba que a explicação é sempre ligado, a explicação é justificativa das coisas, dos comportamentos, está ligado à leitura da Bíblia. Ah, por que isso? É vontade de Deus, é bíblico. Lembra? É uma leitura medieval mesmo. Maria foi a redentora de Eva, que veio ao mundo com a missão de liberar Eva da maldição da queda. Devolveu-se então a ideia de Maria, era a mãe da humanidade, de todos os homens e mulheres que viviam na graça de Deus, enquanto Eva era a mãe de todos que morreram pela natureza. Certo? O culto a Maria se baseava em 4 pilares: a maternidade divina, a virgindade, imaculada concepção e a assunção. A mulher perfeita, o modelo a se seguir. Eva simbolizava as mulheres reais e Maria um ideal de santidade que deveria ser seguido por todas as mulheres para alcançar a graça divina, caminho para a salvação. Você percebe que não tem um modelo para homem aí, né? Percebe que não tem um modelo para homem. Né? Qual é o modelo de homem a ser seguido? Você não vê isso. Né? Mas como Maria era o ideal a ser seguido, inatingível pelas mulheres comuns, surge a figura de Maria Madalena. Né? Maria Madalena. A pecadora arrependida, demonstrando que a salvação é possível para todos que abandonam uma vida cheia de pecados. Certo? Então, como você é um indivíduo, um ser real, né? Um pecador, certo? Existe chance de salvação? Sim, qual é a chance? O arrependimento. Então você tem modelos, referências de vida, né? Certo? Todos eles retirados da Bíblia. Certo? Todos eles retirados da Bíblia. Importante perceber isso, né? As referências, todos ligados à interpretação da igreja. Certo? Com essa imagem de mulher pecadora que se arrepende e segue o mestre até o Calvário, Maria Madalena veio demonstrar que todos os pecadores são capazes de chegar a Deus. Certo? Importante perceber, vocês já devem ter ouvido isso em algum momento nos domingos, né? Certo? Os 3 modelos difundidos por toda a Idade Média, Eva, Maria e Madalena, deixam claro o papel civilizador e moralizador desempenhado pela Igreja Católica ao longo de aproximadamente 1000 anos, que é o que vai durar aí essa Idade Média, né? 476 a 1453. Anos de formação da sociedade ocidental. Está aqui o papel da Igreja, civilizador e moralizador. Ah, tá. Não está certo, não. Depende. O que você está estabelecendo como civilização e como moral? Submeter a mulher ao homem é um valor moral? Né? Matar em nome de Deus é civilizado? São perguntas. Percebe isso? São perguntas. Certo? Impor a sua fé a outras pessoas tem o que de moralizante e civilizado? Certo? São perguntas. Mas é importante essa parte grifada aqui. Beleza? Essa construção apenas começou a ruir, mas os alicerces ainda estão bem fincados na nossa sociedade. O que ele quer dizer com isso aí, né? Vamos ler aqui em cima. Eva concentra em si todos os vícios que trazem símbolos tidos como femininos. Eva concentra em si todos os vícios que trazem símbolos tidos como femininos. A luxúria, a gula, a sensualidade, a sexualidade. É quase um crime ser mulher, percebe? É quase um crime. Certo? Fica claro assim, olha só isso, é muito forte, que não é possível analisar o que as mulheres pensam de si próprias. O que nos foi transmitido pelas fontes são modelos ideais e regras de comportamento que nem sempre são positivos. Importante perceber isso, né? Na casa que tem um irmão e uma irmã, isso fica muito claro, né? Geralmente a gente ouve isso das meninas, né? O menino pode tudo, a menina não pode nada. Ou é bem restrito, né? A gente fala que a mulher amadurece mais cedo, enquanto o homem tem o seu período de juventude, né? De poder aproveitar da vida
muito tardio, né? Muito tardio. A mulher desde cedo tem que aprender a cuidar da casa, cuidar das pessoas à volta, certo? Enquanto o homem ele pode vivenciar coisas, experiências que as mulheres, você criou a pecha, né? A referência de que é mal, não, você vai ser mal vista pouco ou pela sociedade. Então você tem uma série de restrições ao desenvolvimento dessa mulher, certo? Que hoje no mundo contemporâneo do século XXI, né? Esses comportamentos estão sendo, século XX e XXI, esses comportamentos estão sendo muito questionados, né? A mulher ela está reivindicando e exercendo esse direito, né, a levar uma vida mais de fato e de exercício dos direitos iguais, vamos colocar assim, certo? É importante perceber isso, certo? É importante perceber isso, certo? Beleza? Alguém quer fazer um comentário, meninas? Algum comentário sobre? Alguém discorda? Alguém concorda? Fica à vontade para se manifestar. Alguém quer comentar algum exemplo, alguma experiência? Não? Beleza? Então, com esse texto aí, a gente desenvolveu uma leitura em que apresenta como que foi construída, né, e solidificada na Idade Média essa ideia de que a mulher ela deve ser submissa ao homem, certo? Durante a Idade Média isso era era regra, haviam algumas exceções, é óbvio, né? É óbvio que havia exceções. Mas essa ideia da mulher ser submissa ao homem ela é reforçada durante a Idade Média, certo? E a gente percebe esse discurso ainda hoje. Infelizmente, a gente percebe esse discurso ainda hoje, né? Certo? Importante atentar para isso. Tudo baseado, né? Da alimentação. A alimentação medieval era pobre comparada com os padrões modernos. A quantidade era superior à qualidade. É interessante isso, né? O fato da pessoa estar alimentada significa dizer que ela está bem nutrida? E aí? Não. Não falta comida na minha. Graças a Deus, todo dia tem comida na minha casa. Você vai ver o que, que se come, lá? Feijão, farinha e um copo d'água. A barriga está cheia. Ela não está roncando, mas isso significa que ela está bem nutrida. Concorda? Né? O fato de você estar comendo, né? A pessoa que está pegando lixo na lata de lixo da sua casa, ela está comendo lixo. Não significa dizer que ela está bem nutrida, né? Pelo contrário, né? Então, o fato de você ter o que comer não significa dizer que você está nutrido, certo? É importante perceber isso, né? O que se come? O que se come? Ontem teve uma reportagem interessante no ES, acho que foi no ES, sobre o que os capixabas têm comido, né? Tem se comido menos arroz, feijão, né? Legumes, e tem se comido muitos gêneros industrializados, né? Salgadinho, biscoito, tem se aumentado muito a quantidade de sal e açúcar, né? Ingerido até devido a esses produtos industrializados, né? Se comer salgadinho todo dia, você está alimentado, ou, né? Não está nutrido, né? É um papo legal para levar como professor de biologia, né? Discutir isso. Vocês já devem ter discutido isso. Biologia, química, é uma discussão legal, certo? A base da alimentação dos ricos era carne, né? Era carne. Eu acho que a gente tem essa característica ainda hoje, né? Essa ideia de comer carne, né? Até pelo preço que a carne está, né? Diz muito o que você é, né? Se não fosse isso, as pessoas não perdiam tanto tempo postando foto de churrasco no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, né? Né? A pergunta é que tipo de carne é que você está comendo, né? Frango é carne, peixe é carne, carne de porco, carne de boi, que carne é essa que você está comendo? Certo? Que carne é essa? Certo? O tipo de carne que você põe na sua mesa diz diz sobre o seu poder aquisitivo. Sim ou não? Concorda?
O tipo de carne que está na sua mesa diz sobre o seu poder aquisitivo, certo? Se você procurar fazer pesquisa sobre carne, você vai ver que tem pedaço de carne que é mais caro que o salário mínimo. Pedaço da carne. É um absurdo isso, né? Mas você encontra, certo? A alimentação do povo. Para o povo, a carne e o peixe eram um luxo, já que sua alimentação era feita à base de pão, sopa de legumes e papas e cereais. Sopa de cebola, certo? Sopa dessas coisas era muito comum. Era uma comida pobre, o que a gente acabou de discutir. Ele comia, certo? Mas não era uma comida nutritiva. Comeu também frutas e legumes. Dá a sensação de que é uma alimentação saudável, não é? Mas você imagina que eles são o que eles comem no sentido de ter que se pensar no desempenho do trabalho que eles desenvolviam, não é? O trabalho dessas pessoas é um trabalho pesado. O pão estava presente em todas as refeições, era de vários tipos, de cevada, de centeio e até castanha. Atenta ao polvo, à massa, né? Carne e peixe era um luxo, certo? Geralmente comiam pão, sopa de legumes, certo? A comida dos nobres. Os senhores alimentavam-se dos melhores tipos de carne, que assavam no espeto, como porco, cabrito e veado. Fica claro no filme, né? Aquela ideia do porco inteiro na mesa com a maçã na boca. É uma leitura medieval. Todo mundo já viu isso no filme, né? O bicho inteiro na mesa, né? Com a maçã na boca. Certo? E como é que as pessoas comem? Com as mãos, né? Elas vão lá, arrancam um pedaço e comem. Certo? Alimentavam-se de ovos e peixes, como a pescada, lampreia e até mesmo a baleia. Isso vai variar de região para região, certo? O tipo de carne, o que se come, como se come, varia de região para região. Se você pensar em peixe, as regiões próximas ao mar, isso é mais acessível do que as regiões do centro da Europa, distante do mar, certo? Já conheciam as facas e as colheres, mas os garfos, não. A água e o vinho eram servidos em copos, púcaros ou pucarins. É tipo um vasilhamezinho, né? De barro. Os banquetes eram organizados com carnes brancas ou vermelhas. A caça tinha uma grande preferência com fazões, patos, veados e avalis. Certo? A caça era um privilégio da aristocracia da nobreza. Um privilégio. Certo? O servo não podia, com vontade de comer, vou entrar no mato e vou caçar. Não. A caça era um privilégio da aristocracia. Ele podia ser punido por isso. Certo? As especiarias, lembra das especiarias? Ele começa de grandes distâncias, raras e caras, por isso estabeleciam ou ditavam status, né? Tais como a noz moscada, canela, cravinha, pimenta, tinha uma presença importante na casa dos nobres, porque também definiam poder, certo? Definiam poder. Não era qualquer um que tinha acesso a essas especiarias. Você tinha que ser muito forte mesmo, muito poderoso mesmo. Lembra a discussão que a gente fez? Às vezes a pessoa posta uma foto, né, a casa está lá num tijolo sem reboco, mas a pessoa está com o iPhone na mão. Certo? Aí a gente critica a pessoa que tirou aquela foto com o iPhone, sendo que se ela vendesse aquele telefone, ela podia botar o reboco na casa. Ela tem o iPhone porque o iPhone, dá destaque no meio que a gente vive. As pessoas, a sociedade exige esse tipo de comportamento, a sociedade exige o acesso a determinadas coisas para você ser respeitado. Certo? Para você ser respeitado. Na sala de aula, a gente produziu uma discussão sobre essa, não sei se vocês lembram, sobre o que se gasta, o que se consome com o salário mínimo, né? E como que a gente às vezes trata as pessoas do nosso lado com base em algumas referências que aquelas pessoas não têm, né? Eu até dei o exemplo, às vezes a pessoa, o indivíduo trabalha na obra, né? Um trabalho desgastante, exaustivo, essa pessoa ganha muito pouco, pouco é para levar o essencial para dentro de casa, e a gente cria aqueles discursos, né, de que aquele indivíduo não está perfumado, né, está cheirando mal,
Como se ele tivesse dinheiro para gastar com perfume, mas logo vem um discurso social idiota do tipo, sou pobre, mas sou limpinho, como se todo mundo tivesse as mesmas referências e os mesmos acessos, certo? A pessoa tem que escolher entre usar um perfume ou botar o leite dentro de casa. Percebe? A pessoa tem que escolher entre usar um sapato caro, certo? Ou garantir um item essencial dentro de casa, né? Vocês devem ouvir isso muito dos pais de vocês, do quanto eles abrem mão de coisas para eles, ou abriram mão para ofertar a vocês. Vocês devem ouvir isso o tempo inteiro. Certo? É importante perceber essas relações de posse, de acesso, né, com aceitação social. Né? Para olhar para vocês no dia a dia, se vocês já sofreram por não ter acesso a algo. Né? E o tamanho da angústia e do desgaste emocional que isso produz. A diferença é que vocês já têm a perspectiva de vir a ter um dia. Muita gente não tem nem essa perspectiva. Né? Presta atenção nisso, que isso é relevante, isso é importante. Certo? Estão me acompanhando, né? A alimentação do clero. Opa! Tem a alimentação do povo, a alimentação da nobreza e a alimentação do clero. A impressão que eu tenho é que é só o Gustavo que está me acompanhando. Obrigado, Gustavo. Conte comigo. O Murilo também aparece, o Thales também aparece, a Jennifer de vez em quando. Oi, Júlia, e obrigado. Que beleza, né? Muito obrigado, hein? Vamos embora, manifestar. A ideia da privação da comida estava na base da concepção religiosa. Olha que loucura, né? A privação da comida na base da concepção religiosa. Se a abundância de comida é um símbolo da nobreza, o jejum torna-se sinônimo de espiritualidade. Na cultura medieval, o corpo impede a elevação para Deus, segurando os homens aos desejos. Certo? Então, nesse princípio, o texto vai dizer isso, nesse primeiro momento, né, a alimentação, né, o comer demais não vai ser bem visto. Né? O jejum eleva. O jejum é uma prática comum, né, a várias religiões, né? O jejuar. Certo? O almoço era composto do clero. O almoço era composto por legumes e sopa de verduras, para além de um terceiro prato. Um rodízio em dias alternados composto por ovos, peixes e queijos. Vinho e pão nunca faltavam. O jantar era baseado nos restos do almoço, juntamente com a fruta da época. Certo? Após o ano 1100, século XI, os trabalhos religiosos começaram a multiplicar-se, o patrimônio estava sempre a crescer, graças às frequentes doações da nobreza. Isso levou o monge a afastar-se da moderação das refeições, dando espaço à abundância e à grande variedade de comida. Então você percebe que a partir do século XI, aquela ideia de não comer tanto, né, de dar preferência a comidas mais simples, é substituída por uma comida mais abundante, mais rica, né? Uma mesa mais farta por parte da igreja. Aí você tem uma fotinha, eles estão produzindo pão, né? O tipo de massa, certo? As cozinhas cada vez maiores eram lugar de prosperidade, de felicidade e prazer. Quando eu li essa frase, eu lembrei desses programas de obra que aparecem na televisão, né? De construir casa, as pessoas pagando para construir casa ou pagando alguém para comprar casa. O ponto principal é sempre a cozinha. A cozinha tem que ser algo espetacular, né? Tem que ter uma ilha grande e espaço. As pessoas poderiam ali se reunir e fazerem suas refeições. É impressionante como a cozinha é um espaço importante e relevante dentro da casa das pessoas. Né? Já repararam isso? Uma cozinha importante. Durante muito tempo, se você prestar atenção, você presenteou a sua mãe com coisas para casa. Principalmente para a cozinha. O que você vai dar de presente para sua mãe? Um liquidificador. O que você vai dar de presente para sua mãe? Uma batedeira. O que você vai dar de presente para sua mãe? Um fogão. O que você vai dar de presente para sua mãe? Um micro-ondas.
Já repararam isso? Ou não? O presente é sempre a casa. Mas ela é a mamãe. Às vezes a mãe pede, o que você quer, mãe? Eu quero um liquidificador novo, eu quero uma geladeira nova. Ela tá pensando sempre na cozinha. Né? Presta atenção nesse detalhe. Presta atenção. Eu vi a minha sogra e minha mãe era um pouco disso. O presente era sempre para a cozinha, para casa. Eu quero enceradeira. Isso vai remontar lá aquela discussão sobre a mulher, né? E a mulher como responsável pela casa, né? Pelas coisas da família, pouco pensando nela, né? A felicidade dela é ver os que estão à volta. Presta atenção. Muito louco isso. Tranquilo? Algum comentário sobre? Percebe que a gente discutiu aqui a desigualdade no comer, né? A nobreza come carne, o povo quase não vê carne. Às vezes em dias de festa, certo? Em dias de festa, certo? A igreja vai ter o acesso à carne, mas a carne era um prato que pertencia à nobreza. As carnes mais nobres pertenciam à nobreza. Quando a gente olha hoje, a gente percebe isso também. O seu grau, o seu poder social define o que você come. Quando você come, você não consegue fazer, a massa não consegue fazer churrasco de picanha todo dia, toda hora, todo final de semana. Não, não consegue. Não consegue. Né? Ah, a gente come carne todo dia lá em casa. Que carne? Peixe, frango. Vê? Observa para esses símbolos de poder econômico. São símbolos de poder econômico. Certo, senhoritas e senhoritos? Vê? Importante observar isso. Queridos, faltam 4 minutos para encerrar o programa. Vamos dar um stop aqui no gravador.